Deixa eu ver aqui. Torque é uma medida de força que pode causar um objeto a girar ao redor de um eixo. Assim como a força é o que faz um objeto acelerar em cinemática linear, torque é o que faz com que o objeto adquira aceleração angular. Torque é uma grandeza vetorial. E aí, tudo beleza? Eu espero que sim, eu espero que você esteja muito bem. Esse conteúdo aqui foi a sugestão do Atos Petrônio. E eu não sei se ele comentou isso aqui no YouTube ou no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue lá no Instagram, segue a gente lá, é @connect.bike. Lá eu coloco o meu dia a dia para produção de conteúdo e também para como eu faço para cuidar das minhas bicicletas. Em todo caso, obrigado, Atos. Antes da gente voltar para o conteúdo, eu quero dar 3 recados importantes. O primeiro deles é que eu criei um grupo no Telegram. E aí é uma possibilidade da gente ficar mais próximo, da gente conseguir debater sobre assuntos de uma maneira mais próxima. Além do que, lá eu lanço os vídeos como esse que você está vendo agora com uma certa antecedência. Então é mais fácil de você comentar e de você conseguir ter uma resposta minha por lá também, beleza? Se te interessar fazer parte de um conteúdo um pouquinho mais exclusivo, aparece lá no grupo do Telegram. O link está aqui na descrição. E um segundo aviso aqui, se você tem algum problema, algum tema, alguma sugestão de tema que você tem aí na tua mente, relacionado à manutenção ou relacionado a algum tipo de componente do mundo bike, faz igual o Atos fez. Escreve aqui embaixo na seção dos comentários para mim e me sugere temas para poder gravar conteúdo para você. E por último, mas com certeza não menos importante, para quem vem me falar a respeito dos cursos, né? Normalmente eu abro a minha primeira turma do ano em fevereiro. Nesse ano aqui eu vou tentar fazer uma turma relâmpago, né? Um movimento um pouquinho menor para a gente conseguir abrir uma turma agora em janeiro, né? Na segunda quinzena de janeiro. A divulgação vai ser um pouquinho mais exclusiva e para quem já é aqui do nosso canal, seja aqui no YouTube ou no Instagram. Então você não vai ver muita propaganda minha não, tá? Inclusive esse é um outro ponto do porquê que você pode e deve fazer parte do meu grupo lá no Telegram. Porque lá eu vou avisar antes de todo mundo, beleza? Vão ser apenas 10 alunos e aí você vai ter acesso ao meu curso de manutenção, que é um método completo que te ensina redução de custos, aumento de performance e te ensina a garantir uma bike que não quebra. E agora, voltando para aquela definição que eu coloquei lá no começo, o que a gente pode usar de fato daquilo tudo que tem escrito lá? Primeira coisa, torque é uma força e torque é uma força que é aplicado em movimentos circulares, em movimentos rotacionais. Então não é uma força que você aplica reta, é uma força que você aplica em alguma coisa que gira. Beleza, João, torque é uma força aplicada em alguma coisa que gira. E daí? E daí que na prática, no nosso mundo biker aqui, torque é a força que você aplica num parafuso ou numa porca, né? Que a gente pode chamar de fixadores. Isso é uma convenção. Tudo que fixa a gente chama de fixadores. E qual que é o intuito da gente ter uma força específica para um fixador? A gente quer que as peças se encostem, tenham uma força ali segurando elas, mas que a força seja o suficiente para a peça não andar para lá e para cá, ao mesmo tempo que ela não pode ser grande o suficiente para que ela estrague a nossa peça em questão, o nosso componente em questão. E basicamente o que a gente quer é um aperto correto no nosso fixador, seja ele uma porca, seja ele um parafuso. Ou seja, a gente quer força necessária para que aquilo não saia do lugar e cause um acidente, e força necessária também para que aquilo não quebre ou danifique, né, ou estrague o efeito memória das nossas peças. E aqui vai um PS bacana, mas a nível de curiosidade, beleza? Existem várias formas de você fixar alguma coisa e dessa forma também existem vários tipos de parafusos, né? Nas bicicletas a gente vai usar basicamente os parafusos fixos, as porcas fixas, tá? Mas também existem os parafusos elásticos, né? Basicamente eles deformam conforme você vai dando torque nele ali, vai apertando ele. Conforme você aperta, ele estica, ganha comprimento. E aí por isso que ele também precisa ser substituído a cada vez que você tira. Mas isso é normalmente aplicado em cabeçote de motor, por exemplo, né? Algumas coisas que levam temperatura ali. Aqui nas bicicletas a gente vai usar porcas e parafusos do tipo fixo e não elástico, beleza? E da mesma forma que existem fixadores diferentes, existem torquímetros diferentes também. Tem várias categorias, mas aqui a gente vai dividir
em duas vertentes que eu acho que fica mais fácil para você entender, e a gente vai escolher uma delas para usar, que é a que a gente usa de fato no mundo biker, beleza? De um lado a gente tem os torquímetros de força mesmo, né? E do outro lado a gente tem os torquímetros angulares, então ele trabalha com ângulo e não com a força aplicada no parafuso, beleza? Esses caras aqui, os angulares, eles são muitas vezes utilizados com aqueles parafusos elásticos, mais uma vez, tá? Então, como não é o nosso ramo de atuação aqui, a gente vai falar a respeito dos fixos. Pode ser que você seja um mecânico, que você dependa da manutenção de bicicletas, que você viva da manutenção de bikes, como eu fiz no passado. Pode ser também que você seja um entusiasta iniciante no mundo da manutenção. E pode ser também que você já esteja trilhando o seu caminho aí na bike que não quebra, atrás de performance, atrás de redução de custo, e que para você faça sentido tirar o 100% de qualquer etapa do processo de manutenção. Para cada um desses três tipos, existe uma necessidade por trás para se utilizar um torquímetro. No primeiro caso, que é o caso do mecânico, o torquímetro serve para garantir que nada passou batido. Conforme você aumenta a quantidade de serviços que você presta, você também tem que diminuir o tempo de execução deles, né? Dessa forma, a possibilidade de você cometer alguma gafezinha, deixar passar algum detalhezinho, é grande, né? Ela aumenta. Então você usa o torquímetro, né? Uma passagem torqueando todos os parafusos ali no final de um processo resolve muita coisa. Se você quiser aliar ali nessa equação também uma tinta lacre, né? Porque muita gente, muito cliente aciona a garantia, pede garantia do serviço, só que ele acabou mexendo no câmbio ou num ajuste em casa e talvez ele não deveria ter feito isso, né? Ou passou por uma outra loja antes de voltar para você. Então, se você adicionar o torque mais uma canetinha tinta lacre, você consegue ver se alguém mexeu naquilo lá depois de você. Então, são etapas que garantem segurança, tanto para você como prestador de serviço, quanto para o cliente que vai receber a bicicleta redondinha e garantida com mais uma etapa do processo. No segundo caso, que se você é um entusiasta iniciante do mundo da manutenção, o torquímetro pode te ajudar, e ele vai realmente te ajudar a entender o quanto é muito e o quanto é pouco torque, independente da peça que você esteja usando ali. Quando a gente está começando, a gente não tem muita noção do que é muito e do que é pouco. Se a gente tem uma bagagem diferente, então, por exemplo, se você vier da mecânica automotiva, uma mecânica de caminhão, uma mecânica residencial, algumas coisas assim, né? Então você precisa ter cuidado, porque os torques aplicados na bicicleta são menores do que num senso comum. Se você está começando, um torquímetro pode te ajudar muito com relação a isso, a criar a noção, a régua, né, para você medir o que é pouco e o que é muito. E aqui no terceiro caso, o torquímetro vira um item a mais de controle de performance que vai te fazer alcançar aí a bike que não quebra também. Independentemente do porquê que você usa o torquímetro, e sim, eu recomendo que você tenha um torquímetro bacana para mexer nas suas bicicletas, eu também preciso te dizer que isso não é um componente barato não. Na realidade ele é um dos caras mais caros que você pode ter aí dentro da tua gama de ferramentas na tua oficina. E se eu fosse priorizar por dinheiro, de verdade, ele seria um dos últimos itens da minha lista de ferramentas, né? E, inclusive, foi dessa forma que eu fiz na época que eu comecei até eu ter o meu painel de ferramentas completo. O torquímetro foi uma das últimas peças. E na época eu devo ter pago na faixa de R$1.000 nesse carinha aqui que eu uso, que é um Topic, beleza? Caramba, mas o vídeo é para conscientizar sobre o uso do torquímetro e sobre os torques corretos, só que ao mesmo tempo você fala que não é para usar torquímetro, que é para ser uma das últimas ferramentas, eu não estou entendendo. E aí o grande lance para mim é o seguinte: você não pode deixar de fazer manutenção na tua bicicleta porque você não tem um torquímetro comprado até agora. Você não pode deixar de cuidar e de ter a tua independência na hora da manutenção simplesmente porque você não tem um torquímetro na tua casa. A gente tem no nosso cérebro aqui um torquímetro cerebral que é o bom senso. E eu vou te ensinar a usar esse torquímetro cerebral, que é o bom senso, da melhor forma possível nesse vídeo aqui. Mais pra frente a gente vai falar a respeito disso. E eu vou te levar lá atrás, lá na oficina, e vou te mostrar como o torquímetro cerebral é muito próximo do torquímetro ideal. Ó, se liga, como é que a gente identifica de fato os torques dos componentes da bike? Em alguns casos,
quando os torques são específicos para determinados fabricantes, para determinadas peças, ou se ela usa um sistema de torqueamento com unidade de medida diferente, vai estar estampado na peça, seja com gravação a tinta, seja uma gravação a laser, seja um baixo relevo, seja um alto relevo, vai estar escrito lá a indicação de torque. Isso para caso você tenha sistemas diferentes fora do padrão. E aí a gente pode estar falando de fechamento de cubo, a gente pode estar falando de disco de freio diferente, de mesa, de guidão com torqueamento diferente, a gente pode estar falando de outras coisas também, como parafuso de disco de freio, entre outras coisas. Eu estou dando alguns exemplos, mas isso não é uma receita de bolo. Se tiver algum torque estampado lá, provavelmente não é um torque padrão ou é um torque elevado para que você não coloque menos do que o necessário. E além dos torques específicos que estão estampados ali na peça de alguma forma, tem os torques que são globais, vamos chamar de globais. E aí, por exemplo, um torque global é um parafuso de fixação de câmbio numa gancheira de alumínio, né, que são 10 Nm, tá? E aí, o que acontece? Tem um monte de tabela por aí, tá? Tem um monte de gente que faz conteúdo por aí. Eu quero levar você lá na oficina e eu vou te mostrar como é que eu faço de trás para frente na bicicleta essa varredura pelos torques corretos e aí garantir que a bicicleta esteja realmente segura para ser pedalada com os torques corretos. Agora, e se você não tiver torquímetro, como é que você faz para usar o bom senso para apertar os fixadores que tem na tua bicicleta? E aí eu quero trazer você para a realidade prática do negócio. Basicamente, quando a gente aperta qualquer coisa, a gente coloca a força até duas ou mais partes se encostarem. E aí a gente promove um torque um pouquinho a mais para que essas peças sejam pressionadas de fato, encostarem de fato e ao mesmo tempo não soltar o fixador ali, né? Então você tem duas etapas. O primeiro é o encosto de material com material, e eu estou dando exemplo de 2, mas poderia ser 3, poderia ser 4, independente de como for. Você quer que as superfícies se encontrem e aí você vai lá torquear o seu fixador, o teu parafuso, a tua porca, para que ele não saia ou não afrouxe ou não ganhe essa distância aqui. E aí, as questões de dilatação por temperatura, por exemplo, na bicicleta não fazem muito sentido, a gente não aquece muito os nossos materiais. Então essas coisas não entram na conta aqui, tá bom? Então a gente vai considerar só o que de fato faz sentido. Então, dessa forma, a meta do bom senso é garantir que você tenha peças com um encosto bacana aqui e mais de 1/8 a 1/4 de volta na chave para que você garanta o torque específico. Como que você usa o bom senso para entender se é 1/8 ou se é 1/4, né? Basicamente, existe uma força que você coloca e ele vai girando o parafuso junto. E aí existe um momento onde você faz força e o parafuso, na hora que você solta, a chave volta para o mesmo lugar. Você não precisa apertar mais do que isso. Qualquer coisa além disso, você está correndo o risco de danificar a tua peça e o teu componente na tua bike. Quer ver como fica próximo? Dá uma olhada nisso daqui. No disco de freio do sistema 6 furos, vão 6 newtons em cada um daqueles 6 parafusinhos. Eu vou fazer o torqueamento aqui, mostrando como fazer com o bom senso, depois eu vou mostrar quão próximo isso está na hora que eu vou colocar o torquímetro e fazer realmente o torqueamento dos 6 newtons. Eu vou te mostrar ali direitinho e aí você tira suas próprias conclusões, beleza? Eu vou usar aqui um torquímetro programado em 6 newtons, newton metro, e também uma Torx T25. Primeiro, com o uso do bom senso. Os parafusos aqui estão soltos, né? Eu vou fazer a demonstração num só ou talvez em dois, ó. Encosto o parafuso aqui e vou lá e... Vamos lá. Se eu fosse pensar aqui, 1/8 mais 1/4 de volta, concorda? Então, 1/8 tá aqui e não vai mais do que isso, tá? Então tá muito próximo dos 6 newtons. Vamos fazer o próximo aqui então. Encosto, vou lá, coloco a minha chave aqui e aproximadamente 1/8 de volta, não vai mais do que isso. Vamos fazer o teste para entender qual que é a diferença? Encosto aqui, 5,9 newton, ó. Vai um pouquinho mais e apita. E aqui, 6 newtons. Então, essa medida do bom senso faz muito sentido e dá para você usar ela, tanto no disco de freio quanto nas demais partes. E cara, quanta teoria nisso, né? Se queria um vídeo prático, agora a hora da prática chegou.
O grande lance é que assim, eu não posso te dar informação pela metade. Você vai sair daqui com um negócio mais ou menos, daqui a pouco você tem uma outra dúvida, você vai assistir outro vídeo e não vai chegar em resolução nenhuma. Então eu precisava te dar uma solução completa aí. Aqui a gente falou a respeito de porcas e parafusos, que a gente chama de fixadores, como que funciona, o que é torque na vida real, né? Sem aquelas definições. Eu sou da engenharia, mas eu acho que a engenharia não é nada inclusiva, né? E a gente precisa incluir isso na vida das pessoas, porque isso vai facilitar em muitas áreas. Aqui no ciclismo e na bike que não quebra, mas isso vai facilitar a tua vida em muitas outras áreas. Então falamos todo sobre isso. E agora a gente precisa fazer isso na prática e eu quero te mostrar como funciona, falar de unidade de medida e tudo mais. Bora! Para a sequência de torqueamento de segurança, igual eu falei para você no vídeo, eu vou fazer assim, do final para o começo da bike, tá? E tendendo a de cima para baixo também. Você pode usar um torquímetro de apito como esse daqui, ou um de estalo. Você pode usar um torquímetro de ponteiro como esse daqui, conforme você vai exercendo a força, ele vai mostrando para você, tá? E aí eu vou fazer alguns torques também no bom senso. Vamos lá? E aqui então na sequência de torqueamento da traseira para frente e tentar de cima para baixo, beleza? Primeira coisa então, parafuso do meu câmbio traseiro, que são 10 Nm. Programo ele aqui e aí encaixo aqui bonitinho, onde tem que ser, no sentido de apertar, e vamos lá. Aqui tem 10 Nm, perfeito. Aqui não precisei fazer modificação nenhuma. Desço para 6 e vou para esse parafuso aqui, que é da fixação do cabo. Lembrando que isso daqui a gente está conferindo o ajuste, tá? Tem algumas coisas que estão boas e aqui estava com 3,5 Nm, muito baixo. Beleza? Perfeito. E agora, do lado de lá, a gente vai fazer o torqueamento da pinça de freio e do disco de freio. Vou continuar usando esse cara, depois eu alterno entre o outro torquímetro e também fazer alguns torques no bom senso, beleza? Aqui então, mais 6 newtons, importante você apertar o seu manete de freio para que a pinça não se movimente. Se o teu quadro couber a chave aqui, bacana, senão essa daqui vai no bom senso. Aqui cabe, ó. Vamos lá. Perfeito. E a gente vai torquear o disco de freio, tá? Dessa forma aqui. O ângulo não é dos melhores para vocês aí, mas são 6 Nm. Um foi. Vamos para o próximo. 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz a substituição aqui também do bit por uns 6 milímetros. Vou torquear o meu canote aqui com 14 newtons. Foi. Programo com 35, que é o que eu vou colocar nos braços do pé de vela. Tanto aqui quanto do outro lado. Nos braços eu vou fazer dessa forma aqui, que fica mais fácil, porque aqui o torque é alto. Então eu seguro o braço aqui e show de bola. E do lado de lá, exatamente a mesma coisa. Fixo aqui bonitinho, seguro aqui no lado contra e esse lado estava bem soltinho. 35 newtons também. Aqui com outro modelinho, né? Então aqui tem uma escala que eu consigo ajustar ela aqui. Então eu ajusto o meu zero aqui. E na hora que eu colocar ela no primeiro parafuso que eu vou torquear, que é o da mesa, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu quero 6 newtons também. Então eu vou lá, 6 newtons. Do lado de cá, a mesma coisa. Vou lá. Aqui estava um pouquinho solto, 6 newtons. Ótimo. Agora eu posso usar, antes de trocar para o de 4 milímetros para fazer os da mesa, eu vou usar os 5 aqui para colocar 6 newtons de torque aqui em cima. Vamos lá, 4, 6 newtons. Do outro lado, exatamente a mesma coisa. 4, 6 newtons. E vou aplicar 6 newtons aqui também. Vou fazer esse com a mão esquerda, vamos lá. Aqui está apertado.
6 Newton. Foi mais uma cotinha. 6 Newton. Aqui mais 6, estava bem apertado. Opa, ficou o bit aqui. Pronto. E aqui mais 6 Nm. E agora só faltam a pinça dianteira e os parafusos do disco que a gente vai fazer no bom senso. Para torquear esse cara, mãozinha no freio, aquele esquema, ó, encostou, mais 1/8, será que rola 1/4? Rola 1/4. Aqui. Encostou, mais 1/4. Perfeito. E agora, esses parafusinhos aqui do meu disco de freio. Beleza, tá encostado, mais 1/8. Encostado, mais 1/8. Terceiro, ó, esse daqui tá bacana, não preciso nem mexer mais. Encostado, bem encostado. Aqui foi mais um pouquinho, perto do 1/8 e já era. Não é um bicho de 7 cabeças, né? O grande lance é, primeiro, usar o bom senso, né, na hora de apertar os parafusos. A bike é composta de alguns materiais que são macios, alumínio, e aí outro lado é fibra de carbono, que é um material bastante rígido, né? São materiais diferentes que a gente está tentando encostar e fazer conversar, tá? Então, o torque utilizado ali é muito mais baixo do que o convencionalmente a gente usa em qualquer outra área da mecânica. Em segundo lugar, se for escolher um torquímetro para utilizar, né, se você for de fato falar, meu, agora eu vou colocar uma grana em cima disso, porque eu quero ter isso na minha oficina. O grande lance que eu quero falar para você é que assim, os torques que você vai usar na bicicleta são entre 4 Nm e 80 Nm em alguns casos, tá? 60 Nm na maioria dos casos. E aí, assim, se você for numa loja de ferramentas, muito provavelmente eles vão ter torquímetros automotivos. E aí os torquímetros automotivos começam em 60 Nm. Ou seja, a escala, a régua dele não vai fazer sentido para o uso que você precisa fazer, tá bom? Então, na hora de você fazer a escolha, que faça sentido de acordo com isso, tá? De 4 a 80. Ah, mas eu não consegui achar. Vou separar em 2 torquímetros, um de 0 a 10 e outro de, sei lá, 15 newtons a 80 newtons, ou de 15 a 40, a sua bicicleta só tiver porcas de 40 newtons. Beleza, tudo bem, tá? Mas compre aquilo que faça sentido para a realidade no uso do ciclismo. Galera, eu espero que isso tenha ficado claro e que esse vídeo tenha te ajudado. E se restou alguma dúvida, deixa aí também na seção dos comentários que eu faço a maior questão de sanar todas essas dúvidas, tá bom? Se esse conteúdo fez sentido para você, por favor, deixa um like aí, é uma forma de você contribuir para que a plataforma do YouTube entenda que esse conteúdo faz sentido para você e consiga ventilar, né? E também para te avisar aí a respeito dos vídeos novos, que inclusive saem às quartas-feiras às 19 horas, beleza? Se você tem alguma pessoa que precisa saber dessa informação, compartilhe esse vídeo com ela também. É só clicar no link aí em cima ou no botãozinho de compartilhar e manda para ela, seja no WhatsApp, seja onde for, tá bom? Me ajuda a te ajudar e a gente pode crescer junto aí, tá bom? A gente se encontra numa próxima. Valeu!